Então, desde o começo da experiência, os pacientes comentavam a importância de construir proposta para acolher as crianças da comunidade. Eles diziam que, como estavam expostas à violência, fatalmente as crianças se tornariam os deprimidos do futuro. Sugeri que se implicassem com isso. Logo, tiveram a iniciativa de criar pequenos grupos de teatro, de música, de poesia, que visitavam as creches da comunidade da Serra. Esse fato ocorreu em 2004, 2006. Durante alguns anos, mantivemos atividades com as crianças, nas quais os próprios pacientes participavam coordenando, como oficina de letras, oficina de informática, oficina de rádio, de fotografia ou culinária. Em relação a essa experiência, quando os pacientes começaram e foram à escola parceira, que é na frente da nossa sede, eles perceberam quantas crianças gostavam e, de uma feita, fizeram um vídeo. O médico residente que trabalhava com a gente fez um vídeo deles comentando sobre a experiência. E eles falavam com os olhos marejados o quanto era importante ser reconhecido na comunidade, não mais como um doido, mas como alguém da Laço que fazia teatro com as crianças na escola. Então, já sabem os nossos nomes, eles falavam, e sabem até onde a gente mora. Bom, em 2010, os pacientes mobilizaram-se para ajudar as vítimas das enchentes ocorridas no Rio de Janeiro. Foi assim. Tem sempre uma roda de conversa na antessala do atendimento. E nessa roda, eles contam da própria vida e das coisas que acontecem, que eles escutem na televisão, por exemplo. E naquela época, eles ficaram tocados por umas enchentes que tiveram no Rio de Janeiro, que a Rede Globo filmou com detalhes. E a um certo momento, eles já tinham esse hábito de compartilhar as coisas, de contribuir. Aí eles falaram para mim, perguntaram se eles poderiam mandar algumas coisas deles, da Laço, para aqueles que teriam sido vítimas das enchentes. Aí eu falei, claro que podem, vocês me falam e a gente se organiza em relação a isso. Eles então, um deles falou assim, mas aqui também tem muita gente desamparada, aqui na nossa comunidade. Aí um deles deu a ideia de acolher os próprios moradores da comunidade, fazendo visita, levando contribuições, inclusive os pacientes que eventualmente desapareciam, não retornavam para o atendimento. E esse programa, eles chamaram de Laço Fora de Si. E depois eles falaram assim que a experiência foi muito importante, que eles descobriram que existiam muitas outras pessoas que sofriam, não só os portadores de sofrimento psíquico. E aí começaram a se sentir mais felizes de perceber isso, né? Que eles não estavam no centro do mundo. No final de 2017, fomos procurados pela direção da escola parceira, a escola municipal, que é vizinha nossa, e que acompanha por volta de 1.200 crianças. Crianças e adolescentes também, todas elas moradoras dessa mesma região do aglomerado da Serra. A coordenação da escola estava angustiada por não saber lidar com as crianças com dificuldades de aprendizado, cometendo atos violentos, evadindo da escola aos 12 anos como analfabetos funcionais e já envolvidos com tráfico de drogas. Ao lado disso, eles relatavam que muitas crianças apresentavam história de erotização precoce e eram vítimas de abuso sexual dentro das próprias famílias. Bom, a gente ficou muito apertado com isso e a equipe resolveu acolher a demanda por meio da escuta dessas crianças.
nós tentávamos contato com os familiares, mas encontrávamos dificuldade sempre por motivos diversos. A ausência da família na vida dessas crianças deixava essas crianças expostas à situação de risco, sobretudo em relação ao tráfico. Bom, isso aconteceu durante um período, depois interrompemos no final do ano em função de um período que a gente tem de recesso, e no ano que se seguiu a gente concluiu que a nossa estratégia de atendimento clínico não fora suficiente, assim, foi bastante pontual, e então procuramos lideranças comunitárias para juntos construirmos uma proposta de criar uma plataforma de atividades funcionando articulada à programação escolar. Essa ideia da plataforma foram os próprios líderes que sugeriram. Eles comentaram que não bastava escutar as crianças, mas precisava que existisse uma estrutura de acolhimento das crianças. Assim, quando não era o horário escolar e eles não estavam na escola integrada, eles ficavam na rua e, portanto, expostos ao tráfico. Aí eles sugeriram que a gente tivesse uma proposta de atividades, de oficinas, vamos dizer assim, para as crianças participarem e, concomitantemente, a gente poderia estar escutando essas crianças. Bom, então, assim foi feito. Criamos um lugar que proporcionasse acolhimento, circulação, ir e vir, invenções, escuta das crianças e dos familiares, enfim, uma parceria e ancoragem. Bom, isso nos ajudou a criar várias oficinas de comunicação, de música, de culinária, inglês e beleza. A coordenação da escola achou que era mais interessante fazer o trabalho no horário escolar, porque nesse período a escola estava com muito pouco recurso financeiro, então desestruturou a escola integrada. Então eles pensaram assim, a gente tira uma das aulas das crianças, uma aula que não seja tão importante dentro do currículo, e as crianças vão fazer oficina na laço. Tal era o envolvimento das crianças e a percepção da coordenação da escola de um certo desamparo, sabe? Então, eles achavam que era melhor perder uma aula e ir lá fazer um certo tipo de atividade do que ficar na aula do jeito que as coisas estavam acontecendo. Bom, nessas atividades, a gente mantinha todo o cuidado para singularizar a realidade de cada um dos envolvidos. E a partir daquilo que acontecia na oficina, as crianças eram convidadas a falar. Elas ficavam nos conhecendo, a nossa equipe, e daí, singularmente, elas eram convidadas a falar e se sentiam mais livres para fazer isso. Bom, um fato interessante que explicita ainda mais esse desamparo social foi a chegada de 2 crianças de 9 anos no serviço que queriam consultar. Elas não chegaram acompanhadas de uma pessoa adulta, vieram sozinhas as 2 crianças. A psicóloga bateu no meu consultório e perguntou assim, o que eu faço? Porque 2 crianças estão querendo consultar. Eu falei, sim, acolhe, consulta as crianças. Aí elas falaram, não, mas a gente quer consultar junto, não é sozinho não, assim, os 2 juntos. Então, faça do jeito que as crianças estão querendo, né? Mais tarde, a gente veio saber que estavam matriculadas na escola, mas que teriam sido suspensas, já que os pais não compareciam quando demandados pela instituição. Isso era uma queixa sempre da escola, né? Que a família, de uma certa forma, não dava conta de acompanhar as crianças e a escola precisava de articular com a família para contar com apoio, e isso não acontecia. Bom, então, esse menino que veio pela primeira vez, tinha o nome de Rian, ele voltava sempre acompanhado de outros, muitos outros.
Ele trazia os meninos que estavam na rua brincando ou envolvidos com tráfico, e eles passavam a querer ser atendidos, mas era sempre daquele jeito, assim. Entrava um grupinho de meninos para ser atendido. Passado um tempo, formou-se esse bandinho de crianças, e a gente soube que tinha uma ligação com o tráfico. Eles se queixavam de bullying lá fora e não se distanciavam um dos outros. Entravam juntos, saíam juntos. Eventualmente a gente fazia uma roda de conversa com eles, contavam algumas histórias. Depois de idas e vindas, um ou outro voltava sozinho para falar. Então saía do grupo, singularizava alguma demanda, vinha para falar, e o grupinho ia vindo o tempo todo, ia e vinha o tempo todo. Entre eles, uma criança de 10 anos que havia se jogado em frente a uma moto, pois queria se matar. Bom, pouco a pouco, por meio do trabalho de escuta, um deles mudou de escola, voltou a estudar, porque alguns deles já tinham parado de estudar, estavam matriculados, mas não iam mais à escola. Outro que queria se matar foi acolhido pelo pai, esse também voltou a estudar. Outro, que era um portador de encoprese, solucionou o problema por meio da escuta. Então, alguns benefícios, a gente colheu alguns benefícios, mas muitos daqueles outros que já eram envolvidos com tráfico retornavam de vez em quando para visitar, mas continuavam ligados ao pessoal do tráfico. Então, a gente procurava criar e sustentar um espaço que possibilitasse encontros e que facilitasse a passagem pelo outro. Antes de tudo, mantemos um lugar aberto à singularidade. Acolhemos e participamos da construção da tessitura de um discurso sustentável para cada um dos nossos. Participam dessa experiência nossa equipe técnica, que são psicólogos, médicos residentes, mas também a coordenação da escola, os professores, os pacientes da Laço. Esses, algumas vezes, coordenam a oficina ou no acompanhamento individual do aprendizado escolar. E as próprias crianças, que são mediadores de intervenções na Laço, junto à escola e também nas suas famílias. Eu quero dizer que essa mudança da relação das crianças com os pacientes psicóticos, ela foi construída gradativamente, sabe? Porque as crianças, a princípio, logo no início da fundação da Laço, ouviam falar que a Laço era um lugar de tratar doido. Então, eles chegavam ali, viam alguma coisa, às vezes iam com os familiares, né? E já chegavam apontando o dedo e falando, que lugar de doido, etc. E tal. Depois que os pacientes começaram a relacionar com as crianças, eles se abriram e achavam os pacientes muito engraçados, aí já gostavam. Teve uma oficina de rádio dos pacientes com as crianças, e depois, isso que antes era um problema, né? Tá naquele lugar, a Laço ficou muito sendo o espaço das crianças também, e os pacientes se sentiam e se sentem muito bem com isso, assim, em ver a Laço cheio de criança. Eventualmente tem oficina, por exemplo, a oficina de música, a música é em outras línguas, sabe? Que é assim que as crianças pediram, ou inglês ou francês. Então, fica um certo barulho, né? Ali na sala da sala de espera do atendimento, mas os pacientes adoram, assim, eles preferem participar da atividade da oficina junto com as crianças e posteriormente ser atendidos. E, eventualmente, os médicos fazem isso também, e os psicólogos, assim, vai todo mundo participar com as crianças, depois vai todo mundo trabalhar um pouco, né? Então, só para dizer que tem sempre uma construção em jogo, assim, e que não existe uma programação estabelecida, né? Estamos em obra sempre. Bom, e depois eu pensei em comentar sobre uma outra oficina que chamava Oficina de Cidadania Criativa. Essa oficina nos foi oferecida pela tal ONG parceira. A gente trabalha sempre junto porque eles encaminham
as pessoas que trabalham com eles, da equipe deles, da comunidade que eles atendem, para a gente atender. Portanto, vez por outra, eles fazem, retribuindo, eles fazem alguma atividade com a equipe deles para a nossa turma, sabe? Então, essa oficina foi uma oficina de comunicação, áudio e vídeo, assim, com muito equipamento, muito moderna, muito interessante, e a gente achou por bem de convidar os adolescentes. A escola, eu comentei que tem um número muito grande de alunos que com evasão da escola a partir de 12 anos. Então, eles não concluem o fundamental. E a escola, o que fez? Todos esses alunos que não tinham concluído o nível fundamental, eles colocaram numa só classe e chamavam esses meninos, esses jovens, de os fracassados. Então, vocês podem imaginar como que seria essa turma, né? Eram meninos que estavam envolvidos com tráfico, agitados, tinha história de violência, eram portadores de arma, tentativa de suicídio, então tem todo tipo de dificuldade. Foi essa turma que foi convidada para participar da oficina de comunicação. Na realidade, meninos muito inteligentes, sabe? Muito articulados, só que não conseguiam estudar. E daí eles participaram, um período de meses, dessa tal oficina, mas a gente constatou, assim, foram poucos aqueles que conseguiram se beneficiar. No final, eles foram entrevistados e eles falavam assim, é muito boa a oficina, mas não era muito para nós, porque a gente já tem uma trajetória estabelecida, nossa vida já está marcada. Bom, a gente ficou triste com isso, e a ONG parceira ficou também preocupada com isso, falava, vamos voltar a fazer uma experiência assim? Bom, o que a gente concluiu a importância que tem de acolher esse grupo e também até as crianças mais jovens, antes que eles não tenham onde se inserir, né? E se encontrem numa situação de desamparo assim.